Paz de Cristo, meu irmão, minha irmã. Estou aqui hoje para trazer o meu testemunho para vocês de conversão, aqui para o canal do YouTube. Alguns já viram um testemunho resumido, né, que eu dei na paróquia da qual faço parte, e hoje eu vim trazer um pouco mais de detalhes. Eu me chamo Carla Monteiro, eu sou formada em jornalismo, atuo com isso, também sou formada em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, e eu fui protestante durante 18 anos, 16 dos quais na Igreja Metodista e os 2 últimos na Igreja Batista por uma questão de mudança de endereço. Mas antes de eu ser protestante, tem toda uma história que me levou ao cristianismo, né? Antes eu não era cristã. Então, em resumo, eu poderia dizer para vocês o seguinte: fui criada num lar kardecista, a família por parte de mãe era kardecista, por parte de pai era metodista, protestante, e houve um rompimento do laço matrimonial muito precoce. Eu tinha 1 ano quando eles se separaram, e meu pai, quando eu tinha 6 anos, constituiu uma nova família, se mudou para o interior do estado do Espírito Santo, em Uaçuí, e eu perdi muito contato com a família, né? E por conta de divórcio, filhos de pais divorciados, questões também ali de alienação parental, né, eu acabei me afastando e também tomando um ranço, vamos dizer, pela minha família por parte de pai, né? Situações que aconteceram na infância, como vocês sabem, pais separados às vezes vacilam um pouco, porque o filho acaba ficando no meio de uma zona de guerra, né? Com ambos os lados se defendendo ou sendo maledicentes, enfim, que são erros que as pessoas cometem, mas que já estão perdoados e dos quais elas mesmas já pediram perdão ao Senhor também e estão completamente sanadas. Mas o fato é que houve um afastamento e eu tinha muito pavor de protestantes, eu não gostava, né? Fui criada ali pela parte kardecista, participava com meu avô das reuniões, né, na mesa branca, como é chamado. Não participávamos de mediunidade, mas participava de reuniões que eles chamam de reuniões doutrinárias. Bem, aos meus 19 anos fui para a universidade, ali me encontrei com uma coisa chamada marxismo, materialismo histórico, e passei a não acreditar em Deus. Então foi uma virada assim, muito ruim na minha vida, né? Me tornei ateia. Sempre questionava, na verdade, será que Deus existe? Como é possível? Será que não? Eu sempre tive essa curiosidade. Nunca fui uma agnóstica, aquela de não se importar com Deus. Mas chegava à conclusão de que não podia existir, que não tinha como, era muito extraordinário para minha mente. No entanto, nessa fase também, quando eu estava com 21 anos, a minha mãe, que era o meu porto seguro, a quem depois eu descobri que eu idolatrava, o que é um pecado muito grave, do qual também já pedi perdão a Deus, e creio que já fui perdoada, com certeza, ela teve um câncer. E aí eu estava numa situação me sentindo muito perdida, muito sozinha, o que vai ser da minha vida? E aí, dormindo uma noite na sala, porque minha avó estava dormindo no meu quarto, estava hospedada lá em casa, eu tive uma visão em sonho. Nessa visão em sonho, eu via o meu corpo dormindo no chão da sala, os móveis da sala, a janela da sala, e um mensageiro do Senhor, um ancião, com vestes brancas, barbas e cabelos compridos, estendia a mão para mim, dali da janela da sala, sem entrar, porque Deus não é invasível, perdão, Deus não invade. Ele disse: Carla, siga Jesus. E aí, quando ele disse isso, eu acordei daquele sonho, daquela visão fora do corpo, me sentindo muito bem, eu senti uma paz tremenda. Bom, um tempo passou, eu estava em contato com um amigo de trabalho que era protestante, e era uma pessoa bem diferente do que eu estava acostumada a lidar com o protestantismo, era de um protestantismo alternativo, né? E ele era uma pessoa muito legal, muito boa, ele me ouvia, o que você pensa sobre isso, sobre aquilo, sobre o kardecismo, e a gente conversava, e foi bom eu me sentir ouvida, aquilo me fez bem, né? Eu me senti acolhida. E aí,
Ao longo de 5 anos eu tive um outro sonho. O outro sonho foi o seguinte: eu me via dormindo dessa vez no meu quarto, né, onde de fato eu estava, e eu via um demônio na cabeceira da minha cama. E a sensação era horrível, de taquicardia. Eu via os móveis do quarto, eu via aquele demônio que entrou, porque o demônio invade. E eu acordei com o seguinte pensamento: estou numa encruzilhada. Tenho que decidir por um dos dois lados. Não dá para ficar em cima do muro. Ou eu vou, vamos dizer assim, para o lado de Deus, para o time dele, ou para o time do diabo. E aí eu acordei me sentindo super mal, um mal-estar físico horrível, horrível, coração acelerado, aquele suor, e pronto. Bom, ainda dentro desses 5 anos que eu narrei, eu tive uma terceira visão em sonho. Essa também está ligada ao processo terapêutico. Eu fazia psicanálise, né? Eu sou estudante de psicologia hoje. Haja vista a importância da psicologia e da psicanálise para a minha vida. Eu tinha chegado à conclusão ali em terapia de que eu precisava tornar a casa do meu pai. Por conta dessas desavenças, e eu acabei tomando partido, infelizmente, desonrei o meu pai, pequei esse pecado, fui uma filha rebelde e ruim para ele. Eu, desde os 12 anos, não ia mais lá. Ele morava no interior, a muitas horas da minha casa, 5, 6 horas, 5 horas. Então eu não ia, porque eu tinha um trauma de não conseguir voltar. De estar lá e sentir mal e não conseguir voltar. Bom, eu decidi voltar. E na véspera dessa viagem, eu quase sofri 6 acidentes de carro entre Jardim da Penha, onde eu morava, e a Serra, né, a cidade vizinha, onde eu estava trabalhando. Então eu ia e voltava, e 3 bicicletas atravessaram na frente do carro, atravessaram mesmo, tipo, correndo risco de atropelamento. Teve um carro saindo da vaga que deu ré em cima do meu carro passando, quase bateu, e por aí vai. E aí à noite, quando eu fui dormir, eu tive um outro sonho. Nesse sonho, eu estava com o meu cachorro no colo e orando pelo cachorro, olha que loucura. Eu não orava. E eu via uma pessoa endemoniada. Como que eu sei que essa pessoa estava endemoniada? No sonho, ela tinha pústulas no rosto que iam crescendo, ela estava com um bebê, com feições índias, mas dos índios ali da América Central, maias, incas, aquela feição que não era de um índio nativo brasileiro, não. E uma voz falava assim: Carla, essa pessoa, este homem está endemoniado. Isso era para você. E só não veio para você porque você está orando. Você não ora, você precisa orar. Você acha que você quase sofreu 6 acidentes de automóvel hoje por uma coincidência? Tem algo muito ruim que não quer que você volte na casa do seu pai. Quem não honra pai e mãe não verá o reino de Deus. E eu acordei. No dia seguinte eu fui para a casa do meu pai. Quase sofri outro acidente de automóvel, dessa vez causado pelo cachorro, pelo qual estava orando no sonho. O meu cachorro entrou debaixo do pé do meu namorado, na época, hoje meu marido, que era o motorista. Ali entre o pedal ali do acelerador, do freio, quase causou um acidente. Ele era pequeno na época, era de uma raça pequena e era ainda muito jovem. Cheguei na casa do meu pai. Eu não fiz força para perdoar ou pedir perdão. Eu não fiz força para amar o meu pai. Eu descobri que eu já não amava. Na verdade, eu já sabia. Mas ali eu voltei a amá-lo. Eu voltei a sentir um sentimento por ele que me veio na memória. Era isso que eu sentia quando eu tinha 6 anos de idade. Quando houve esse rompimento também de local. O rompimento foi tão grande que eu via meus irmãos pequenos, de repente eles já estavam médios, de repente eles já estavam grandes, e já na vida adulta descobri que eles achavam que eu nem gostava deles. No entanto, eu sofri esse afastamento, e muito. Eu os amava, assim, e os amo bastante. Muito, muito mesmo. Enfim, eu perdoei meu pai, eu pedi perdão, eu voltei para casa. Assim como meu tio missionário que pegou carona comigo me disse, ora a Deus coisas que só você e ele sabem. Repreende o inimigo em nome de Jesus, não deixa mais ninguém saber. Deixa só Deus ouvir, porque aí só ele vai falar. E, lembrando desse ensinamento, eu fiz exatamente isso. Eu cheguei em casa,
eu me ajoelhei com a minha Bíblia na mão. Eu estou com rinite alérgica, estou gripada, vocês já devem ter percebido, por isso a fungação. Mas eu ajoelhei com a minha Bíblia na mão e falei: Senhor, se o Senhor existe, fala comigo agora. E eu falei com ele, e ele falou comigo, e ali eu me converti. Eu senti claramente nesse momento que era para eu ir para a igreja onde o meu pai se reunia, que é a igreja metodista. E eu sei que Deus tinha um propósito nisso. Quando eu me tornei católica, eu até perguntei isso para Deus e Deus confirmou. Entendi com muita clareza que era porque eu precisava restabelecer um vínculo com a minha família, por parte de pai. E a minha família é muito protestante. E, em geral, os protestantes são bastante anticatólicos. Então, eu me converti ali, num domingo à noite, em 2006, aos meus 25 anos. E na sexta-feira, eu abri uma palavra, na sexta-feira seguinte, e eu não entendi nada, e falei: Senhor, eu não consigo entender a Bíblia, me ajuda a entender a Bíblia. Desde então eu passei a entender a Bíblia. Claro que eu também sempre estudei muito, mas passei a ter uma facilidade com teologia que é inexplicável, não sei, pela fé, graças a Deus. E eu abri na mulher samaritana, onde aquela mulher, quando se encontra com Jesus no poço, ela larga ali o seu cântaro, a sua velha vida, e ela vai testemunhar Jesus. E é isso que eu tenho feito até hoje, testemunhar Jesus, onde eu estiver. E ela pergunta para Jesus onde se deve adorar, neste monte onde nos ensinaram nossos pais, os samaritanos, ou em Jerusalém, onde adoram os judeus. E Jesus diz: olha, nem nesse monte, nem no templo, porque haverá um tempo, e já chegou, em que o Pai busca adoradores que o adorem, em espírito e em verdade. Então, meu irmão, minha irmã, Deus estava dizendo para mim e me chamando a adorá-lo em espírito e em verdade. E eu fui para a igreja metodista para estar com a minha família. Congreguei lá durante 1 ano com eles. Depois de 1 ano, eles se afastaram da igreja. Hoje eles seguem um modelo de fé, enfim, mais pessoal. Isso acontece com alguma frequência no protestantismo, porque não se crê na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, então não se vai ali para se ter um encontro material com Jesus. Crê-se que Jesus está em qualquer lugar, né, em todo lugar, então eu posso adorá-lo sozinho na minha casa ou só com a minha família. E é assim eles vivem, perdão de novo pela rinite, sem nenhum julgamento. Quem sou eu? Não posso julgar ninguém, só um comentário para que vocês entendam que congreguei com eles durante 1 ano apenas. Os outros 17, fiquei lá sozinha, mas sempre com Deus. Eu tive uma experiência de aprofundamento muito grande de fé, de experiências com Deus, sobrenaturais. Meu marido se converteu 1 mês depois de mim. Ele tinha pavor de igreja e de igreja evangélica. Ele era umbandista nessa época, já havia sido católico de IBGE, fez os sacramentos apenas por convenção familiar, mas os pais também não eram praticantes. E por fim, o que acontece é que Deus me usa em profecia, e eu falei para ele que o que estava conversando com ele eram demônios, que ele chegasse em casa, abrisse uma Bíblia, e Deus ia falar isso com ele. E ele chegou em casa, pegou uma Bíblia dos Gideões Internacionais, que só tem o Novo Testamento, que é distribuído por caridade, né? É uma ação social até muito bonita. E aí abriu em possessão demoníaca. Eu só soube disso 3 meses depois, porque ele era um pouquinho orgulhoso. Ele, testemunhando para um amigo, falou: olha, eu cheguei em casa muito aborrecido, falei que Carla estava sendo preconceituosa com a minha fé, e falei: Deus, se o Senhor vai falar outra coisa, me fala, porque eu vou esfregar na cara dela. E aí eu abri em possessão demoníaca. E assim ele foi para a igreja metodista também. Desculpa acertar a câmera aqui. Enfim, ficamos ali 17 anos, mas fiz faculdade de fiz curso de evangelista, fiz faculdade de teologia, me tornei líder de evangelista, líder de célula / discipulado, que são encontros cristãos nos lares. Nesses encontros metodistas a gente estudava a Bíblia. Não era como em outras células de outras igrejas,
uma reflexão sobre o culto de domingo. Nessa, não. A gente estudava a Bíblia, estudamos todas as parábolas de Jesus, fizemos estudos assim belíssimos. E também fiz curso de missões em Teresópolis, de plantação de igrejas, e fui professora de escola dominical de adultos, idosos e classe de casais. Bem, me mudei um pouco antes da pandemia de cidade, uma cidade próxima, mas me mudei de cidade, de Vitória para Serra. E as igrejas metodistas próximas a mim não tinham crianças. Visitei uma igreja batista grande, e nessa igreja batista grande, as crianças amaram demais. O Ministério Infantil era muito bem organizado, ainda, com turmas por faixa etária para as crianças fazerem estudos bíblicos. Mas eu vi que algo estava errado. Foi uma experiência que me fez de choque para o que o cristianismo protestante está se tornando. Diferente da igreja metodista, que ainda mantém certas tradições litúrgicas, como o ajoelhar-se, também certos símbolos como a cruz, ainda que a cruz vazia, que é a cruz ecumênica usada pelos protestantes. Ainda há uma reverência, uma liturgia do culto. Na igreja batista, essa liturgia não era muito clara. Era uma igreja, hoje se chama igreja de parede preta, né? E uma igreja com luzes, fumaça e muito show. Muito barulho, muito instrumento, muito emocionalismo e pregações, desculpem os irmãos, mas muito coach, muito de autoajuda, muito de piadinha, de risinho, de leveza, muitas atividades extras e todas pagas e bastante elitistas para mim, porque eu não tinha condição de pagar nem para mim nem para os meus filhos. Algumas delas paguei com bastante dificuldade. Claro que havia coisas gratuitas também, lógico. Inclusive a escola dominical, exceto alguns programas específicos. Mas achei aquilo tudo muito estranho. Você chega e de repente está nos avisos, não tem um momento de contrição, de perdão dos pecados, enfim. Eu percebi ali uma dessacralização muito grande. O sagrado está indo embora. Não tem uma cruz, não tem nada. Isso é comum em muitas igrejas hoje protestantes. Mas esse não foi o ponto. O ponto de eu me tornar católica foi que uma amiga que eu fiz em agosto de 2022, que se tornou uma grande amiga, hoje é madrinha de um dos meus filhos, ela me mandou uma mensagem da missa, devia estar chegando, esperando começar a missa, falando: eu gostaria que você estivesse aqui comigo. E eu respondi: olha, essa altura do campeonato eu não era mais anticatólica, tá? Não era, já fui, mas eu vi que aquilo era uma bobagem. Evitava conversar com os católicos, porque eu achava que os católicos eram todos idólatras, e aí eu não queria dizer isso, entrar num embate, enfim. Falei: nunca vou falar de religião com essa pessoa. Se partir, vai ser dela. E partiu. E eu falei: olha, irmã, minha amiga, eu posso ir na igreja sim com você, mas tem coisas que eu não vou poder fazer. Mas como que, por exemplo, me ajoelhar diante de imagens e adorá-las, comungar, né? E fui falando. Ela falou: olha, comungar sim, você não vai poder comungar. Mas ajoelhar diante de imagens e adorá-las, a gente não faz isso não. A gente nem se ajoelha diante de imagens. Na verdade, na missa, a gente só ajoelha diante do Santíssimo Sacramento, que é a Eucaristia, o pão consagrado, o vinho consagrado, que é Jesus. Então é a ele que a gente adora. Só a ele que a gente adora. Falei: tá, mas Constantino, ano 300, e comecei a disparar um monte de coisas que eu tinha aprendido. Que a igreja apostatou no ano 300 e por aí vai. E aí ela me mandou um vídeo de um ex-pastor protestante chamado Eduardo Faria, presbiteriano, ex-presbiteriano. E naquele vídeo ele falava exatamente que como que o ano 300 é o ano da apostasia, se no ano 300 desenvolveu-se dogmas de fé que todos os cristãos seguem, inclusive os protestantes. Ali por volta do ano 300 se definiu coisas, por exemplo, você crê na Santíssima Trindade, você crê que Jesus ele é uma pessoa com duas naturezas, humana e divina, você crê que o Espírito Santo
é Deus, se você crê no pecado original, então por volta ali daquela fase, foi uma fase muito rica de construção teológica da igreja, como defesa da fé, porque antes eles estavam sendo devorados pelos leões, né? Estavam sendo martirizados, crucificados, transformados em tochas humanas pelo Império Romano, e aí como Constantino torna a religião católica uma religião tolerável e lícita, ainda não oficial, não foi com Constantino, isso também foi outro erro que eu aprendi, enfim. Eles podem responder aos hereges, aos gnósticos, que diziam que Jesus não é Deus, que diziam que Jesus ele não era humano, que diziam que Jesus era um holograma, né? Ele aparecia assim porque ele não era humano, que diziam que Maria não é mãe de Deus, mas como se Jesus não é Deus, né? Que descriam em vários aspectos da fé que nós cremos hoje, inclusive os protestantes, todos os cristãos. E aí eu comecei a ver aquilo e falei, vou pesquisar. E ele foi falando, por exemplo, coisas que eu aprendi também errado, que não foi, eu aprendi que a Igreja Católica, ela tirou a Igreja Protestante, a Igreja Católica colocou, 7 livros na Bíblia a mais para se diferenciar da Igreja Protestante. Mas não foi, foi Lutero que tirou. E esses 7 livros a mais, quem deixou de considerar foram os judeus, uma seita lá dos judeus jansenitas. Por quê? Porque o cristianismo estava crescendo muito e muitos daqueles textos apontavam para o Messias, Jesus Messias. Além disso, os apóstolos usavam esse texto. E nós temos referências no Novo Testamento a esses textos. Jesus, por exemplo, celebrou a festa da dedicação. Onde que cita a festa da dedicação no Antigo Testamento? No livro de Macabeus somente. Então, eu comecei a ver que Lutero tirou partes da Bíblia. Lutero quis tirar o livro de Apocalipse, graças a Deus não conseguiu. Lutero quis tirar a carta de São Tiago, porque a carta de São Tiago ia contra o conceito dele de que somente a fé salva. E Tiago diz claramente que fé sem obras é morta. Lutero acrescentou na sua Bíblia, tradução alemã, a palavra somente na carta aos Romanos, dizendo, somos salvos somente pela fé. Não, somos salvos pela fé. Ele botou somos salvos somente, ele acrescentou. E a gente sabe que quem mexe nas palavras do livro da palavra de Deus, isso é uma apostasia, é anátema. É anátema, o próprio final do livro de Apocalipse diz isso. Quem acrescentar ou retirar qualquer palavra da profecia desse livro. E Lutero quis tirar o livro de Apocalipse inteiro, quis tirar a carta de Santiago inteiro, e tirou 7 livros da Bíblia. E no começo esses livros viam como anexo, porque eram úteis ao estudo, segundo Lutero. Mas as sociedades bíblicas, para economizar na impressão, começaram a tirar os 7 livros de todo, então ninguém conhece. E nesses livros nós temos oração pelos mortos, entre outras coisas. Então eu fui vendo coisas ali, e ele foi falando também, esse professor. Eu estou aqui já fazendo uma mistura de vários vídeos dele, porque eu comecei a assistir os vídeos dele escondidos. Meu marido era protestante, não é mais. E eu não queria influenciar meus filhos sem ter certeza do que eu estava fazendo, então quando eles à noite iam pro Kung Fu, luta marcial que eles fazem, os 4, eu assistia o Eduardo Faria. Muitas vezes, pois nós não temos rede de apoio, minha mãe já é falecida, morreu de câncer, nesse período em que em que o ancião apareceu para mim, apresentando Jesus na minha janela, minha mãe estava com câncer, era um período dificílimo da minha vida, e 5 anos depois da minha primeira conversão, ela morre de um câncer terminal, uma reminiscência, uma recidiva. Bom, eu ia assistindo vários vídeos do Eduardo Faria, porque aquilo estava me fazendo passar mal físico, me dava vontade de vomitar, porque eu odeio mentira. E ele falava no final dos vídeos, mentiram para você. Eu sinto muito, mas mentiram para você, e hoje eu repito isso. E eu fui buscar. E ele falava muito de patrística. O que é patrística? Eu não sabia nessa época. Patrística é o seguinte, a primeira geração pós-apostólica, você tem os apóstolos, e logo depois dos apóstolos, você tem os discípulos dos apóstolos. Então, discípulos de João, de Pedro, escola dominical, é o que se usa, né, esse termo de escola bíblica na igreja protestante, eles eram os alunos de escola dominical de Pedro e João. E esses homens, eles criam na presença real de Jesus na Eucaristia, eles criam que eles estavam comendo e bebendo o corpo e o sangue de Cristo. Eles criam na sucessão apostólica. Eles criam que não se deve romper
e abrir outra igreja, não se deve romper com o bispo de Roma. Porque o bispo de Roma é o primado. Roma é o primado das igrejas, a primazia. Foi a primeira igreja, a igreja fundada por Paulo e Pedro, né? Aquela primeira igreja, e aquele primeiro bispado, e ela é o voto de Minerva. Então nós já vemos Santo Inácio, por exemplo, recorrendo com cartas ao bispo de Roma, porque estavam em dúvida do que fazer entre aspas, paróquia local, né? Lá onde ele era bispo de Antioquia. E assim não ocorreu só com ele, aconteceu com vários. E aí a gente tem cartas que eles deixaram. A gente tem cartas deles para os imperadores alegando que eles não eram canibais. Olha, esse é o corpo e o sangue de Jesus na hóstia, mas nós não somos canibais. Ele está aqui em substância. Em substância, ele está aqui. Em corpo, alma, sangue e divindade. É ele. Mas nós não somos canibais, nós não saímos comendo todo mundo. Ele se deixou em pão para nós, é um milagre. É um dom de Deus. Então, eram muitas diferenças. Eles honravam Maria. Maria como mãe de Deus, Theotokos, coisa que o protestante nega, e quando nega ele está dizendo que Jesus não é Deus, porque ninguém está dizendo que Maria é mãe de Deus Criador. Maria é mãe de Deus Filho. Então, ela é Theotokos. Eles honram Maria como nova Eva. Num próximo vídeo eu posso falar disso de forma mais detalhada. Mas veja bem, a primeira Eva diante do madeiro, que é a árvore, diante do fruto, aquele fruto proibido, diante do anjo, que é a serpente, ela disse não para Deus, ela foi soberba, ela quis ser como Deus. Ela não tinha pecado original, né? O pecado foi ela que criou, ela e Adão. E o pecado entrou no mundo. Mas a nova Eva, essa nova mulher, diante do madeiro da cruz, diante do anjo Gabriel, diante do fruto do seu ventre, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se minha a sua vontade. É o fiat de Maria. Ela foi humilde. E Deus resiste a soberbo e eleva o humilde. Por isso, ela diz que desde agora todas as gerações a chamarão bem-aventurada, coisa que os protestantes não cumprem. Eu vi que a oração da Ave Maria, obviamente, a primeira parte, quem diz é o anjo, a segunda parte, quem diz é Isabel, Santa Isabel, ela é absolutamente bíblica. E nós pedimos a ela que interceda por nós, isso não é idolatria, porque eu posso pedir para você, interceda por mim. E eu não estou te adorando, eu estou te pedindo ajuda em oração. E tudo isso ele foi falando ao longo dos vídeos e eu fui pesquisando, porque eu queria saber se ele estava falando a verdade. Então eu comecei a buscar nas fontes. Eu comprei vários livros de patrística, livros de São Justino Mártir, Santo Irineu de Lyon, livros de Santo Agostinho, que já é um pouco depois, mas que também é ali doutor da fé, está ali por volta do ano 300. Livros esses que eu estou falando estão no século I mesmo, tá? São Justino, Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, e por aí vai. Santo Atanásio, nós temos a Didaqué, nós temos, que é um manual da fé ali dos primeiros discípulos, nós temos Pápias, nós temos... nossa, são tantos que, assim, até me falha a memória, eu li bastante. Eu comecei essas leituras, na verdade, com uma trilogia protestante. E lá na trilogia protestante, eu já vi que eu estava enganada, e o Eduardo Faria, a quem eu tinha esperança de confrontar, né, dentro do meu mundo e voltar para minha zona de conforto, ele estava certo. Foi um choque para mim. Eu estudava de madrugada, porque eu tenho 3 filhos, eu de manhã fico com os meus filhos, à tarde eu vou para o trabalho. Hoje eu ainda faço faculdade à noite. Então de manhã é uma correria, um vucu-vucu, como dizem, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar de madrugada. Eu acordava de madrugada, eu começava a ler, e eu estava dormindo pouco. E Deus, em sua infinita misericórdia, em agosto de 2022, quando eu conheci essa amiga, eu comecei a sentir, eu já estava sentindo dores no corpo, comecei a tomar corticoide, no fim das contas engordei 20 quilos de 2022 para 2024, que estou atrás de eliminar. Bom, e em agosto de 2022, em dezembro de 2023, a coisa piorou muito. E eu saí de férias e tive um piripaque. Eu saí de recesso e simplesmente deitei na minha cama e não levantei. Eu tinha uma viagem marcada que foi cancelada, foi o meu marido e os filhos,
para o sítio do meu pai, para vê-lo, né? Que hoje mora lá em Divino de São Lourenço, depois ainda de Guaçuí, 6 horas daqui. E eu fiquei prostrada em casa, ninguém sabia o que eu tinha. Comecei a fazer muitos exames, não tinha nada no corpo. Provavelmente não, né? Era um burnout, um esgotamento. E também descobri problemas nas mãos. Eu sou jornalista, atuo desde 2019 como estagiária, né? E até 2024 foi meu primeiro emprego mesmo. Perdão, gente, olha minha memória. 1999, olha como eu sou velha. Desde 1999 como estagiária. Em 2004, olha a idade pegando. Corta. Eu comecei a trabalhar mesmo, empregada como jornalista, e trabalho muito, então as minhas mãos estavam com problemas. Eu estava com LER, e eu tinha princípio de artrose, tendinite e síndrome do túnel do carpo. E eu tive que fazer cirurgias nas mãos, e eu fiquei 8 meses parada. Nesses 8 meses de licença, eu não podia trabalhar, eu não podia lavar uma louça, eu não podia fazer nada. Eu fiquei tempo com o braço enfaixado, depois com o outro. Tudo que eu fazia era com muita dificuldade. Não dava para pegar peso, limpar a casa. Eu não conseguia cozinhar, que era uma coisa que eu amo fazer. Então eu comecei a estudar, me dedicar a estudar. Daquela primeira trilogia protestante, de Justo Gonzalez, que é um livro obrigatório nos seminários protestantes, que eu não li direito, eu li o que ia cair na prova, não houve ênfase em patrística, tá? No seminário protestante, não houve. Será por quê? Bom, e a minha mãe ainda teve um câncer terminal enquanto eu estava estudando. Então foi um período muito atribulado da minha vida. O que aconteceu foi que eu lendo ali já vi como que esse homem não se converteu, ele é metodista, o autor, e depois fui partir para outros livros. Fui ler livros de patrística, fui ler os livros deixados pelos santos, doutores da igreja. Ganhei de uma amiga que eu conheci na igreja católica, eu ainda não frequentava as missas, fui pontualmente, mas um padre me indicou uma amiga que me deu uma assinatura dos cursos do padre Paulo Ricardo. Esse padre se chama Pedro, de uma igreja chamada Santuário de Fátima, em bairro de Fátima, na Serra, no Espírito Santo. E essa amiga se chama Rita Rampinelli, a filha dela é aspirante a freira. E eu fiz os 52 cursos do padre Paulo Ricardo, em um ano, passou um pouco dos 8 meses. Eu maratonei. Eu estudava quase que de segunda a segunda, e continuei também estudando livros protestantes. Para quem falar, nossa, aí só ficou na coisa católica. Não. Fui no principal comentarista protestante da atualidade, que é o Wisby. Também peguei minha Bíblia protestante para reler o Novo Testamento, na Bíblia Interlinear, da Sociedade Bíblica do Brasil, essa Bíblia. A Bíblia, que é uma editora protestante. A Bíblia Interlinear, de português para grego. Então, a tradução bem literal. E eu falei, tem algo de errado aqui. O papado é bíblico. Maria, ela é chamada de mulher por Jesus. É uma referência a Eva em Gênesis. Deus a chama de mulher. Todos os títulos, Jacó, qualquer título que você tem na Bíblia, qualquer nome, Israel, tudo tem um motivo, vocês sabem disso. Então Jesus chama a mulher de Maria de mulher, porque ele desonrava a mãe dele, ele chama ela assim o tempo inteiro, uma referência a Eva, o papel dela. E no final, ele além de chamá-la de mulher ali na cruz, ele a dá a João como mãe e dá João a ela como filho, simbolizando a todos nós, sim, porque na cruz você não desperdiça palavras. Na hora da morte, ninguém, quem dirá Deus, desperdiça palavras. É tudo muito preciso e com uma intencionalidade. Por fim, vendo tudo isso, orei, jejuei como nunca na vida. E Deus ia me dando revelações dos dogmas de fé. Por exemplo, teve um dia que eu acordei e quando eu abri os olhos, me veio o seguinte pensamento automático: Carla, o purgatório é para todos.
Para todos que não estão prontos para ter a visão beatífica de Deus, claro. Eu estava uma vez fazendo as coisas dentro de casa e veio o seguinte pensamento automático: você tem células de Mateus, Davi e Esther, seus filhos. Sim, isso é comprovado pela ciência. Bom, Maria também tinha células de Jesus. Sim. Você acha que ela ia apodrecer no pó da terra? Você acha que as células de Jesus que estavam nela podem apodrecer no pó da terra? Não, elas ressuscitariam. Pois é, Maria já ressuscitou um corpo e está nos céus. Maria é rainha dos céus. Maria é rainha dos céus? É. Vendo no Antigo Testamento, que era poligâmico, né? Você vai ver que as rainhas não eram as esposas. As rainhas eram as mães, rainha mãe. Quando você vê no banquete de Belsazar, quem chama Daniel? Belsazar, diante da mão que escreve na parede, né? Você vai ler lá e vai ver que o reino dele acabou, né? Foi passado aos medos e os persas. Ele manda chamar a rainha mãe. É a mãe dele. E a mãe dele chama o profeta Daniel para traduzir o que estava escrito ali. Além disso, quando você olha Apocalipse 11, você vê no final a Arca da Aliança. E depois que você vê a Arca da Aliança, você vê uma mulher coroada com 12 estrelas, o número dos apóstolos, o número das tribos de Israel, resplandecente como o sol, com a lua debaixo dos seus pés. Essa mulher tem um filho no ventre que regerá as nações com cetro de ferro. E a grande serpente, olha a serpente de Gênesis, o dragão. O dragão é uma serpente em aumentativo, né? Quer tragar-lhe o filho. Quem é essa mulher? Para o protestante, ela é a igreja. Claramente ela é Maria e esse filho é Jesus. E Maria, mãe de Jesus, é mãe da igreja. Por que, Carla? Olha outro pensamento automático. Esse é pensamento automático, hein? Por que ela é mãe da igreja? Puxa, Jesus é o cabeça, eu sou o corpo de Cristo. Ninguém pare uma cabeça. Ninguém pare só uma cabeça. Se eu sou o corpo de Cristo, e ele é o cabeça, ele é filho dela, eu sou filho dela também. Então os dogmas marianos são muito óbvios. E quando você vê, a virgindade perpétua é só uma questão de leitura bíblica. Os irmãos de Jesus, porque não tinha palavra para irmãos, para primos, para parentes próximos, era tudo chamado irmão no original, na língua original da Bíblia. Os irmãos de Jesus, eles são filhos de outra Maria, mulher de Cleopas, está escrito, que ela também estava aos pés da cruz. Então Tiago não é irmão de Jesus. Tiago é parente, ele é primo de Jesus, certo? Então isso aí é uma questão de leitura bíblica. Ela é a Arca da Aliança. Como aparece em Apocalipse 11, antes dela aparecer a Arca da Aliança, veja bem, a Arca da Aliança continha o quê? Isso também é fruto de estudos, tá, irmão? Nem tudo foi pensamento automático. Estudos e muitos pensamentos automáticos, eu vou te falando quando for, e visões também, que eu vou chegar nelas. E outros tipos de revelação. Pense aqui comigo. Quando aparece a Arca da Aliança e logo depois aparece Maria, é uma correlação. O que continha na Arca da Aliança? A Arca da Aliança continha as tábuas da lei. Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é o verbo de Deus encarnado, é o Logos. Ele é a palavra de Deus. A Arca da Aliança continha também o maná. Jesus é o pão do céu. E continha o cajado de Arão. Jesus é sacerdote perfeito e perpétuo pela ordem de Melquisedeque. Maria é a Arca da Aliança. E olha, as pessoas não eram levianas como são hoje. Certamente José e Maria não quiseram violar a Arca da Aliança. José foi escolhido para ser padrasto de Jesus, protetor dessa família, ouvindo o anjo do Senhor e livrando eles da morte. Tanto na fuga para o Egito, quanto na volta, o tempo inteiro. As pessoas não eram como hoje, que só pensavam em vida sexual. Veja? É um momento muito diferente. Então não vamos trazer
conceitos do nosso tempo, eles não iam aguentar segurar o celibato. Muita gente aguentava. Naquela época, pode saber que muita gente consagrada aguentava. Então, eu e a minha rinite, queremos te dizer o seguinte: tudo isso era importante, mas eu não podia fazer uma mudança dessa monta baseada apenas nisso. Por que apenas? Porque Jesus sempre foi o meu tudo. E eu tive uma experiência de conversão que foi sobrenatural. Então eu falava, Senhor, e minha experiência de conversão sobrenatural quando eu fui para lá? Eu comecei primeiro a perguntar para Deus por que Ele me mandou para lá, para a igreja protestante primeiro. E eu abri em palavras sobre família. Rezava, orava, abria a Bíblia, família. Era por causa da minha família. Infelizmente, eu percebi, depois que me tornei católica, não por parte de todos, mas por parte de alguns, houve confronto, houve afastamento. Então, naquele momento em que não existia uma amizade, um vínculo, uma proximidade, eu já sair do espiritismo para o catolicismo seria um afastamento ainda. Precisávamos ter comunhão familiar primeiro. Bem, mas uma coisa era muito importante para mim. Jesus era e é. E eu falei com Deus o seguinte: se esse pão for Jesus, como eram os católicos, porque veja bem, eu aprendi, quando era criança, eu ouvi a seguinte frase: os católicos, tadinhos, acreditam que esse pão é Jesus. Jesus está nesse pãozinho. Eu pensava, os católicos são tão bobinhos. E quando eu estudei lá no seminário, né, que eu vi ali que os primeiros cristãos acreditavam em transubstanciação. O que é transubstanciação? Que o pão, ele permanece, e o vinho, né, com aparência de pão e de vinho, cheiro de pão e de vinho, mas em substância não é pão nem vinho, mas é Jesus. É um milagre, é um dom de Deus, uma entrega. Mas eu pensei, ai, que bobinhos, são lá os primeiros cristãos, não tinha ciência nessa época, eles eram tão bobinhos. Mas estudando eu fui ver que os bobinhos, como eu disse, eram discípulos de Pedro e João, então, portanto, mártires, pessoas que deram o sangue por Jesus. A bobinha era eu. A bobinha era eu. E mais do que isso, Jesus ele nos pede para ter a fé como de uma criança. Porque aquele que não crer como uma criança, diz ele, como esta criança que ele põe no meio, e era um dos apóstolos de João e Pedro, era essa criança, não entrará no reino dos céus. Se ter ideia, Santo Inácio foi uma das crianças tocadas por Jesus, né? Estiveram lá com ele, que gracinha. Bem, e aí eu comecei a orar e jejuar e falar, Senhor, se o Senhor está nesse pão, fala comigo. Porque se o Senhor estiver nesse pão, eu não posso virar as costas para o Senhor. Eu preciso saber. E eu fiz um longo jejum de meses de pão e eu não contei para ninguém, nem para o meu marido. Falei que eu não estava comendo pão, ele sabia, mas eu não falava o motivo, não falava a pergunta, era eu e Deus. Não manifestei verbalmente para ninguém. E aí, depois de meses, sem coragem de fazer a pergunta, a minha amiga me fala assim, me manda uma mensagem assim, e aí, você não vai decidir não? E eu falei para ela, ai, mas é só uma questão de mudança de religião, para que isso? Somos todos cristãos. Ela falou, Carla, não é uma mudança de religião. Você vai estar abrindo mão dos sacramentos. Porque como vocês sabem, meus irmãos, a Igreja Católica tem 7 sacramentos. A Igreja Protestante manteve 2. Desses 2, ambos são desacralizados. Como assim desacralizados? O batismo não opera salvação, é um símbolo. E a Santa Ceia é um memorial, é um símbolo. Não tem presença real. Diferente da Igreja Católica. Ah, mas e os outros sacramentos? Todos são bíblicos. O problema é que o protestante, ele acha que a Bíblia, primeiro, caiu do céu, ele esquece que foi a Igreja Católica que definiu quais livros entravam e não. E a Igreja Católica definiu que entraria até o apóstolo Paulo, porque só os apóstolos. Ela não colocou esses discípulos dos apóstolos que interpretam a fé em suas cartas, que explicam tudo que eles aprenderam. A Bíblia não é uma cartilha de cursinho, que está lá a fórmula. 2 mais 2 é igual a 4. Não. E Jesus não mandou escrever nada. Jesus nos deixou uma igreja
e disse a ela: ide, pregai, ensinai. Então, o ensino oral precede. A primeira igreja, a primeira livro da Bíblia é Carta aos Tessalonicenses. Tessalônica era uma igreja. São os evangelhos. Bom, então, quando Jesus disse, isto é o meu corpo, fazei em memória de mim, o protestante esquece do isto é o meu corpo, que está nas 4 citações da instituição da Eucaristia, e também quando Paulo diz, e ele leva em consideração só o fazer em memória de mim, que está lá em Paulo e em Lucas. Ele esquece o resto. Isto é. Em verdade vos digo, João 6, então, é escrachado, porque quando ele diz isso, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, quem não come minha carne não bebe do meu sangue não tem vida em mim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, veja, ele multiplica os pães, a galera vai atrás dele por causa de pão, e ele fala, eu sou o pão, e a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, quem não come minha carne, bebe meu sangue não tem vida em mim, a galera vaza, esse discurso é muito duro, e ele vira para os 12 e fala, vocês também vão embora? E Pedro fala, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Mas Jesus disse, porque ele sabia quem iria o trair, mas nem todos dentre vós creem. Porque ele sabia quem ia trair. Você lê lá em João 6, todinho, você vai ver isso que eu estou te falando. Então eu falei, meu Deus, eu sou como Pedro ou como Judas. Realmente. Judas não creu. Eu preciso terminar essa prova com Deus. Porque não é só uma mudança de religião. Tem os sacramentos e tem Jesus. Então, mais uma vez, essa minha amiga me deu um pé na bunda, um pedala na cabeça, o que vocês quiserem chamar, do bem. E eu falei, Senhor, agora fala comigo, também dentro da minha mente, que só Deus onisciente, para só Ele ouvir. O diabo não ouve o que está na nossa mente. Ele incute ideias, mas ele não ouve, porque ele não é onisciente. Falei, se eu abrir em pão, é porque o Senhor é esse pão. E eu abri dezenas de palavras em pão. No Antigo e no Novo Testamento, dezenas. Da multiplicação dos pães, de Ruth e Boaz comendo pão, do pão da Eucaristia, de tudo quanto é pão que você puder imaginar. E ele falou, tem que me tornar católica. E assim, eu fui atrás de um padre, meu padre Adenilson, pároco, o padre Evandro, fui conversar com o padre Adenilson também por estímulo dessa amiga, na paróquia Sagrada Família, em Vitória, Jardim Camburi. Mostrei para ele os cursos que eu tinha feito, as leituras que eu havia feito, as que eu ainda devia fazer. Ele me tomou várias perguntas com base no credo apostólico, viu que eu cria conforme a fé católica e disse, vou te ajudar. Isso foi no dia 6 de setembro. No dia 19 de outubro eu estava me casando sacramentalmente. Porque a igreja, ela aceita o batismo protestante, diferente do protestante, que não aceita o batismo católico, de várias igrejas protestantes, desde que seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o sacramento do matrimônio, para o protestante, ele não existe, né? Então você pode se divorciar, inclusive há muitos pastores divorciados. Então eu sacramentalizei meu casamento. Fiz o sacramento do matrimônio no mês seguinte. Pouco tempo depois, em abril, isso tudo em 2024, eu fiz a minha primeira comunhão, na Páscoa. Além disso, em Pentecostes, em junho de 2024, eu fiz a minha crisma. E ainda em junho de 2024, eu me consagrei ao Sagrado Coração de Jesus. Ah, Carla, por que você se consagrou ao Sagrado Coração de Jesus? Eu estava orando sobre devoção, Senhor, tem santo para me devotar a alguém, não sei o que fazer. E Jesus falava, segue-me. Eu abri as palavras na Bíblia, segue-me. Falei, Jesus, eu não estou entendendo. E aí, eu que não sou de cochilar à tarde, não durmo à tarde, não durmo de dia, é muito, muito raro, eu tenho que estar quebrada. Eu que não sou de cochilar em ônibus, nunca fui, ou dormindo, ou lendo, ou estudando, estava lendo São João da Cruz. E Jesus me colocou num cochilo rápido, de segundos. E eu vi tudo escuro e uma luz vermelha que eu não sabia o que era. No dia seguinte, eu fui ler a Bíblia e eu fiz essa posição de bruços para orar em cima da Bíblia, com a testa na Bíblia. E de novo, mesma visão, de segundos. Eu fui pesquisar o que quer dizer luz vermelha na Igreja Católica, né? Luz vermelha no mundo é um negócio tão esquisito. Porque a minha paróquia estava em obras. Então o sacrário estava em obras. Então não tinha lá a luzinha vermelha.
E eu não sou muito observadora de lugares, eu me perco muito fácil, inclusive. Eu guardo fisionomia, lugares não. E que luz vermelha é essa? E eu vi que essa luz vermelha é onde fica a hóstia consagrada. É o sacrário. E eu digitei no Google, qual é a devoção à hóstia consagrada? É a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Inclusive nos milagres eucarísticos, a hóstia sempre é um tecido cardíaco do miocárdio, sangue tipo AB, que é o mesmo do santo sudário. E é um tecido cardíaco vivo, tá? Com células, ele está vivo nos milagres eucarísticos. A ciência já pesquisou várias vezes, olhou em laboratórios, inclusive. E é um coração que passou por uma grande agonia. Vocês sabem que Jesus ainda está no seu corpo humano ressurreto. Ele ainda tem os furos. Ele ainda tem o lado perfurado. Quando ele fala para Tomé colocar as mãos. Certo? Tomé que não cria. Então, por misericórdia, às vezes Jesus ele permite esses milagres eucarísticos que a ciência olha e fala, não tem explicação, não sei o que é. Por fim, eu me consagrei em junho ao Sagrado Coração de Jesus com essa visão. Depois disso, o meu marido, que no começo gerou bastante resistência, teve bastante resistência da parte dele, tivemos muitas discussões, fui aconselhada pelos padres a manter a paciência, assim, procurei fazer, não tanto porque minha carne é fraca, mas eu ia na missa no sábado à noite, no domingo de manhã eu ia na escola dominical com eles, e ele não deixou as crianças se inscreverem na catequese, não deixava as crianças irem à missa. Então, depois ele me liberou desse compromisso de ir à igreja, inclusive me causou náuseas, e eu falei com ele, quando o pastor, trabalhando o livro de Apocalipse, com a igreja inteira, numa EBD para toda a igreja, disse, essa mulher de Apocalipse 12 não é Maria? É a igreja? Nossa, aquilo me deu náuseas, porque é muita falta de interpretação de texto, né? E eu não quero julgar as intenções das pessoas. Então vou parar por aqui, pela falta de interpretação de texto. Tá óbvio no texto. E a outra coisa, quando ele pegou aquele pãozinho da hóstia e falou, isso não é o corpo de Jesus. É realmente, ali não é, né? Porque não foi consagrado. Eles não creem, nem eles creem. Isso é só um pão. É tudo um símbolo. É só lembrança. Esquecendo que anamnese do grego não é lembrar. Não é. Em grego tem outra palavra para lembrar, recordar. Anamnese é fazer em memória, é trazer para o hoje. É repetir o acontecimento. É atualizá-lo. Então, quando Jesus morre na cruz e ele é atualizado esse mesmo sacrifício hoje na missa, na mesa do altar, sabe o que ele está dizendo? Não foi só por toda a humanidade, não, querida. Foi por você, querido. Foi hoje, pelo pecado que você cometeu de manhã. É hoje. E todos os dias ele faz esse milagre. Então ele me dispensou dali. E ele falou, Carla, mas eu comungo, eu sempre comunguei esse tempo todo, eu sempre criei, sempre acreditei. Eu falei, olha, você acredita, mas as igrejas não, e nem os pastores. Vou te provar. Peguei os dogmas de fé das igrejas protestantes, as que a gente conviveu, e falei, são todas assim. É só um símbolo, é um memorial, é uma recordação, é vazio, é um teatro. Nisso ele foi orar, jejuar, e ele, que era um católico de BGE, hoje é um católico praticante. Feliz, tá lá comigo, não demorou, como na minha primeira conversão ele também não demorou a chegar, dessa vez também foi rápido. Graças a Deus. Já tem meses, né, vamos dizer, eu não lembro quando que ele saiu da igreja protestante, eu não marquei, sinceramente, eu em minha memória. Mas não foram muitos meses que eu fiquei ali sozinha, não. Logo ele foi comigo, eu acho que ele foi comigo por volta de maio de 2025, por ali, maio de 2025. Ele falou, vamos nos tornar todos católicos. Orei, jejuei, é para as crianças fazerem catequese, e aí tive que esperar a catequese em agosto, agora vamos começar a catequese em setembro, agora de 2025. Eu falei, e os nossos filhos? Um é batizado, os outros não, vamos batizar. E o do meio poderia se batizar na igreja batista. Ele poderia se batizar ali no meio do ano, em julho. Foi isso mesmo, ele foi por volta de final de maio ali. Eu falei, olha, o Davi ele pode se batizar na igreja batista, já em julho.
já vai ter ali a idade próxima, é o próximo batismo, né? Ele falou, não, batiza na igreja católica. E a Esther também foi batizada, a de 5 anos, na igreja católica. Foi a primeira, a pequenininha foi a primeira a ser batizada na igreja católica, depois o do meio e o mais velho já tinha sido batizado na igreja batista. E é essa a nossa história. Hoje estamos aqui, vivendo essa vida de fé. A igreja católica trouxe muitas certezas. O bom é que tudo tem um motivo, e um motivo muito antigo, um motivo apostólico, um motivo da igreja primitiva, e acaba essa coisa de, e aí, batizo meu filho bebê ou espero? Ai meu Deus, eu estou esperando, que angústia, e se acontecer alguma coisa com ele? Dá alguma coisa ou não dá? E aí, a gente guarda o sábado ou o domingo? Todas essas questões já passaram pela minha cabeça, entre muitas outras, porque as igrejas divergem muito entre si nas questões mais básicas possíveis. Ah, não são, eles vão dizer, são questões paralelas, adias fora, como dizia Lutero, pequenas. Batismo não é pequeno. Diz que o batismo é pequeno por uma mãe que perdeu o seu filho e morreu sem ser batizado. Diz que o batismo é pequeno, porque o batismo só pode ser feito por pessoas racionais que possam tomar uma decisão, para uma mãe que tem um filho que tem deficiência cognitiva e mental, e que ele não vai poder aceitar a Jesus, para uma mãe que tem um filho mudo, que não pode falar. Diz que essas questões são pequenas. Diz que é pequeno guardar o sábado e o domingo. Nós temos aí os adventistas, os batistas sabatistas, outros grupos minoritários, alternativos, que também guardam o sábado. Diz que essas questões são pequenas. E a maior de todas, porque essas são só algumas, a maior de todas elas, tem outras, né? Maior de todas elas. Como que eu amo tanto Jesus e nego Jesus no pão e no vinho? Eu nego o dom de Deus, Jesus eucarístico. Como? Como? Santo Inácio dizia, vou parafrasear com as minhas palavras, mas mais ou menos assim. É mais ou menos isso mesmo. Aqueles que se abstêm da Eucaristia porque não creem que Jesus está no pão e no vinho, negam o dom de Deus e morrem disputando. Morrem em suas disputas. Você pode traduzir também por morrem protestando. E aí, meu irmão, minha irmã, você vai morrer protestando? Ou você vai ter a fé como a de uma criança, onde todos os seus sentidos negam? O paladar, o olfato, a visão, mas você sabe que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. E aquele que é a verdade plena, que não pode mentir, disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Em verdade, traduza verdadeiramente, ou amém, amém, reforçando 2 vezes. Quem não come o meu corpo e não bebe o meu sangue não tem vida em mim. Amém, amém, o meu corpo é verdadeira comida e verdadeira bebida. Sabe o que eu descobri? Que meu propósito de vida, eu quase fui uma pastora. Cheguei a pedir ordenação e meu marido pediu para eu desistir. Eu obedeci, graças a Deus. Meu propósito de vida não era ser pastora, meu propósito de vida não é ser jornalista, meu propósito de vida não é ser psicóloga, que eu estou estudando para isso, meu propósito de vida não é ser mãe, nada disso eu sou. São muitas coisas boas, como por exemplo ser mãe, ser esposa, ou ter uma carreira. Isso não é quem eu sou. Quem eu sou em essência, eu sou uma criatura divina, criada por Deus, filha de Deus. Então, meu propósito de vida é me unir a este Deus, me unir a Jesus. E para que eu chegue ao céu perfeita, em vias de perfeição, buscando a perfeição, Ele se deu a mim. É um presente, uma dádiva divina. Para que, se unindo a mim, em corpo, sangue, alma e divindade, e fazendo parte das minhas células, eu tenha verdadeira metanoia, mudança de mente, eu seja santificada sobrenaturalmente por essa presença santa e visceral dentro de mim. Quando eu era protestante, eu sonhava em ir em Jerusalém e pisar onde ele pisou. Eu sonhava em ter vivido na época dele, tocar na orla das suas vestes e abraçá-lo. E eu descobri que tudo isso é possível, porque no seu amor infinito ele se entrega a mim, para que eu coma
e me una visceralmente a Ele. E se alguém te disser, como já me disseram, ai, mas só o padre bebe o vinho, nós comungamos das duas espécies, mentira, porque suco de uva não é vinho, a matéria está errada. E pão fermentado de forma, picadinho, não é pão ázimo, que foi o que Jesus instituiu, porque a Eucaristia é a nova Páscoa. Nós vamos ter um vídeo sobre isso. A Eucaristia é a nova Páscoa. Tudo semelhante, igual. É a atualização. Outra mentira, morde a sua carne. Não, não faça isso, né? Você entendeu? E vê se vai sair sangue. Jesus, ele se entrega para a gente ressurreto. Ele faz a separação sacrificial do corpo e do sangue na mesa do altar. O pão é o corpo, o sangue, o vinho é o sangue, como era feito no sacrifício judeu. Na cruz está separado, quando corta o lado dele, fura, perfura, sai sangue e água. Mas quando ele ressurge, ele une tudo isso de novo. E, portanto, quando eu como a hóstia, eu como o corpo e bebo o sangue do meu Salvador. E que grande caridade da igreja ter tirado o vinho de algumas pessoas, porque se eu saio distribuindo vinho para todo mundo, eu tenho um problema de ordem no culto, eu tenho um problema de alcoolismo, e a gente precisa ter essa caridade, certo? Mas em ocasiões especiais, e os ministros da Eucaristia no altar, também a hóstia molhada e dada na boca. Inclusive eu na primeira comunhão comi um pedaço de hóstia gigantesco, maravilhoso, o padre foi muito caridoso, molhado do sangue de Cristo no vinho, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, eu deixo para você um abraço, independente de você, a fé que você professe, essa é a minha fé, esse é o meu testemunho, espero que você receba com o coração aberto e muita alegria, eu te amo em Cristo, te desejo tudo bem. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.